Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje é dia 28 de janeiro de 2024. É, hoje nós vamos falar um pouco, primeiro agradecer a todos vocês por estar aí nos assistindo esses 4 anos. Hoje eu estava olhando, já estou há 4 anos fazendo vídeos, e ainda nós estamos aí também com 300 e poucos inscritos. Gostaríamos que aumentasse esse número, então indique, mande esse vídeo para alguém que você conhece e que possa também fazer as perguntas, que possa também prestigiar o nosso trabalho, tá? Um grande abraço, meu muito obrigado. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que às vezes as pessoas me perguntam e eu tive até conversando com alguns orixás sobre isso, com alguns guias, né, porque realmente é uma coisa intrigante. Tá? Muitas pessoas perguntam por que eu não consigo falar com meu parente falecido. Por que a pessoa não vem? Por que o espírito não vem falar comigo? Por que assim faz 10 anos, 20 anos, 5 anos, 6 anos, 4 anos? A pessoa morreu e não vem só para dizer, né? Eu tô com saudade. Então é a mãe, é irmão, é filho, é marido. Então, se há esse mundo espiritual, então por que eles não vêm? Por que eles não estão aqui? Por que eles não aparecem para nós? Tá? Bom, primeiro eu tenho que lembrar a vocês, que, de novo, né, gente, que a ligação ela é muito mais de cima, de lá para cá. Então, na verdade, quando você sai, imagine, vou dar um exemplo. Imagine um livro que você acabou de ler. O que você faz? Você pega ele, fecha e guarda, tá? Ou você dá para outra pessoa ler, enfim, mas você acaba e guarda. Dificilmente você vai lá reler esse livro. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa falece, quando a pessoa desencarna, então é como se fosse uma história que você acabou. E essa história acabou com todos os personagens, mas ela acabou. Então, essas pessoas, depois de cada tempo que ela tiver, né? Porque tem gente que com 5 dias já desencarna, já sabe que desencarnou, já vai cuidar da vida. Tem gente que com 50 anos, 5 anos, 10 anos, não sabe que desencarnou e não sabe ainda nem o que fazer. Muitas delas são acolhidas no mundo espiritual, nos hospitais espirituais, né? Até que elas se recomponham, até que elas realmente voltam de novo a entender o que está acontecendo. Então, a transição do mundo material para o mundo espiritual, ela não é tão automática. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante que todo mundo saiba. Tá? Segundo ponto, as pessoas quando desencarnam, elas também têm as obrigações delas, elas também têm um outro mundo, uma outra vida e que elas precisam dar conta dessa vida. Tá? É como tem os seus trabalhos, tem os seus atendimentos, então cada um tem um outro mundo para resolver, outros problemas para resolver, rever as suas vidas passadas, rever o que ela teve de sucesso nessa vida, o que ela vai ter que refazer. Então, assim, na verdade, imagine nós no nosso dia a dia, imagine você no seu dia a dia, né? Às vezes você acorda e fala, nossa, hoje eu preciso falar com determinada pessoa. Mas aí alguém, o telefone toca, alguém na tua casa conversa com você, a hora que você viu já passou 4 horas daquele pensamento. Você diz, ai meu Deus, eu tenho que falar com a pessoa. Mas daí surge outro problema, aí chega no final do dia, você não conseguiu falar com aquela pessoa. Não que você não quisesse, não que você não pudesse, tá? Mas porque outras coisas vão acontecendo e vão tomando o seu tempo. No mundo espiritual é a mesma coisa, tá? Muitas vezes a gente quer falar, ou eles querem falar com a gente, mas de repente é uma coisa ou outra que surge e eles também têm os seus afazeres, então a coisa vai dali de repente, lembrando que o mundo espiritual, o tempo é muito maior, mais rápido do que aqui, né? Então de repente já passou um ano carnal, 2 anos, 3 anos carnal e a coisa continuou. Então, essa é uma das razões, tá? Então que a gente tem que lembrar que essas pessoas têm um mundo delas, têm uma vida delas. Então, não é porque elas não gostam de nós, não é porque elas nos esqueceram, não é porque elas não, tá? Mas é porque elas têm uma outra vida que elas precisam cuidar. Elas já cumpriram o karma dela aqui na Terra, já cumpriram o tempo na Terra. Isso estamos falando de pessoas que têm o mínimo de conhecimento espiritual. Tá? Mas você tem pessoas que são muito materialistas, que não têm esse conhecimento espiritual.
Então, essas pessoas, elas estão muito mais grudadas nos bens materiais, estão muito mais grudadas numa situação determinada material, que elas não vê ninguém, ela não vê filho, ela não vê marido, ela não vê ninguém, ela só vê aquilo que ela está grudada, né? Então também ela fica presa, né, nessa roda de samsara, nessa roda do destino, em que ela vai ter que ser chamada, ela vai ter que ser trabalhada, né? Então ela se auto-obsedia. Então ela também só vai conseguir sair dessa roda a hora que ela se libertar. E isso também, você imagina, para nós encarnados, às vezes é difícil se libertar, mesmo vendo, tendo a racionalidade das coisas. Imagina para os espíritos, né, que não tem essa racionalidade, ele não consegue entender por que ele foi arrebatado do corpo dele, se ele tinha tanta coisa para fazer, sei lá, ele era, principalmente, imagina um espírito orgulhoso, né? Se ele era o concurso, se ele era o super, como é que pode? Tá? Então você tem várias pessoas, vários tipos de espíritos que, na verdade, eles não podem se manifestar porque eles ainda não tomaram consciência de que são espíritos. Aham. E assim fica muito mais difícil. Então, tanto para quem está do lado de cá quanto para quem está do lado de lá, porque do lado de lá nem sabe que tem ainda do lado de cá. Aham. Então, nós temos que tomar esse pouco de cuidado, que tem muitas variáveis, tá, que impede essa comunicação. Uma outra também é o canal, né, gente? Muitos de nós não temos essa mediunidade de transpassar, de transpor o mundo material e adentrar no mundo espiritual, tá? É muito difícil, tá? Então muitas pessoas não nasceram com isso. Não é porque alguém da família morreu que eu já vou começar a ficar vendo tudo. Não, não é assim, tá? Então aí a mediunidade, ela teria que ter também essa mediunidade para entrar em contato. Então, seja ela mediunidade de vidência, clarividência, auditiva, seja olfativa, tá? Então, essa também você tem que possuir os meios, né? Não adianta você ter um computador potente, mas você não sabe usar, não sabe a senha, não sabe o password. Então, todo mundo sabe que tem um mundo espiritual, mas como é que eu adentro esse mundo? Então, aí você, por isso que muitas vezes os médiuns, né, videntes, sejam eles, não vamos falar de religião, tá, gente? Porque a mediunidade, ela atinge a religião, os que não têm religião, o evangélico, o católico, o budista, o islamita, ela atinge a todo mundo, tá? É só uma questão de nomenclatura, cada um tem um nome para ela. Então, normalmente aí, você procura um médium, tá? Ou seja, que hoje em dia você tem várias formas. Tem médios que ao dar o passe já diz, fulano tá bem, fulano tá isso, tá? Tem médios que utilizam de cartas, tem médios que utilizam de búzios, tem médico que utiliza de leitura na mão. Então, hoje você tem várias formas, tá? Desde que seja um bom computador, desde que seja um médium que você conheça, que você conheça um pouco da reputação dele, conheça um pouco do trabalho dele, tá? Porque você também vai encontrar pessoas que não têm essa capacidade e diz que tem, né? Pessoas que são charlatãs, pessoas que só querem tirar dinheiro, pessoas que só querem aproveitar do sofrimento do outro. Isso existe em todas as religiões, isso existe no mundo desde que o mundo é mundo, tá? Então cabe a você realmente fazer uma seleção para poder encontrar alguém que realmente seja decente, que possa lhe auxiliar. Ok? Então, essa é a terceira razão porque você também não consegue o contato com as pessoas que morreram. E a quarta razão, que eu acho que é a razão mais normal, que pelo menos eu vejo os espíritos colocarem, é que realmente eles fizeram o que tinha que fazer aqui. Já trabalharam, já deram tudo que tinham que dar. Então, assim, eles estão de lá do outro lado, vivendo uma outra vida. Então, realmente, eles querem realmente ir para frente, eles querem realmente retomar a vida deles espiritual, né? Porque alguns espíritos até brincam, dizem assim, eu estava morto quando eu estava na Terra, agora que eu desencarnei que eu estou vivo, né? Então, na verdade, porque o espírito, ele pode viajar, ele pode ir para onde ele quiser, ele não tem barreiras materiais, né? Não tem barreiras espirituais, não tem barreiras morais. Então, ele tem o próprio caminho que ele pode fazer. Olha, é lógico, se você ler o livro dos Espíritos,
se você ler o livro dos médiuns, você vai entender que assim, não são todos espíritos. Claro, assim como não é todo mundo que tem contato com os espíritos, não é todo médium, não são todos espíritos que podem sair fazendo festa, tá? Tem muitos espíritos que estão presos a determinadas situações que eles têm que aprender, que eles têm que estudar, que eles têm que se encontrar de novo, eles têm que se resgatar, tá? Mas o mundo espiritual, ele não é muito. Quem agora parece que está passando o Nosso Lar 2, ainda vou ver, mas quem vê, quem conhece, sabe que ele tem a Terra nossa tem uma similitude com o mundo espiritual. Então, da mesma forma que tem pessoas aqui que são boas, que são legais, que são adoráveis, do lado de lá também tem, mas também tem pessoas ruins, tem pessoas cruéis, tem pessoas que não querem o bem de ninguém, tá? Então, do lado de lá também tem. Então, quando você sentir vontade de falar com um ente querido teu, primeira coisa, não tenha medo, fale, tá? Pode falar dentro de casa, pode falar andando, tá? Esse é o primeiro. Segundo, quando você sentir, tá? Parece que eu estou aqui em casa, aí eu senti como se a pessoa estivesse aqui. Converse, porque com certeza a energia dela, se ela inteira não estiver ali, tem uma energia dela que pensou, assim como a gente pensa em alguma pessoa, dali a pouco ela liga para a gente, tá? Então esse vínculo espiritual, esse vínculo energético, você tem com a pessoa. Então, se sentiu a presença, converse, tá? Outras vezes também, gente, são algumas coisas sensoriais, né? Muitas pessoas sentem cheiro, tá? O cheiro de rosa, o cheiro de flor, algum cheiro bom. Até já vi pessoas que sentiam o cheiro ruim, mas sentem o cheiro, tá? A outras pessoas sentem aquela coisa, ai, me arrepiou todo o meu corpo, tá? Então, o arrepio também é um sinal energético, tá? Às vezes um passamento, você está andando, de repente parece que, nossa, fulano, estou aonde, tá? Então, assim, é lógico, se não for Alzheimer, né, tá? Mas às vezes é essa sensação também com o mundo espiritual, porque você entra num portal para o outro, portal numa rapidez muito grande, tá? Então, é importante que nós respeitemos essas sensações que nós temos, tá? E lembre sempre, gente, as pessoas que vão por outro lado, elas estão fazendo alguma coisa. Elas estão, algumas pessoas acreditam, algumas religiões acreditam que elas estão dormindo, aguardando o chamamento final, tá? Nós espiritualistas, nós espíritas não acreditamos nisso, acreditamos que ela está lá trabalhando, fazendo alguma coisa, ela tem uma razão para ter estado na Terra. Tem a quinta hipótese também, que quem trabalha mais são os iorubás, as regiões mais voltadas para a energia, né? Que ela diz o quê? Que todos nós somos fontes de luz, saímos de uma fonte. E quando a gente morre, quando a gente desencarna, essa nossa luz volta para a fonte, volta para o todo, tá? Bom, se isso acontece, então por isso que esse contato com a matéria, ele não existe com as outras pessoas que ficaram, porque a luz foi, tá? Então ela está ligada à luz maior, tá? Porque dentro dessas tradições, a dualidade entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, ela é diferente da dualidade cristã, tá? Então, para eles, a energia saiu da energia, vem aqui, buscou mais energia, se acumulou com a vida, seja ela de 10 minutos ou de 100 anos, tá? Se acumulou e voltou para a energia principal. Tá? Então o importante é o que ela fez durante esse período para poder melhorar a sua própria energia. Tá? Então é esse o caminho que ela percorre. Ok? Então assim, a você que quer falar com o teu parente, a você que tem um amigo, alguém que faleceu, que desencarnou, tá? Então a primeira coisa que eu digo é assim, quando você tiver essa vontade, sentir essa necessidade, converse. Ele está ali te ouvindo. Muitas vezes, por você não ser médium, você não vai ouvir a resposta, mas pode ter certeza que ele estará te ouvindo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se ele era uma pessoa que morreu, tinha muita religiosidade, então peça de vez em quando uma missa para ele, vai no culto de oração, faça em homenagem a ele, tá? Então, dedique um pouco da sua devoção, do seu sagrado a essa pessoa, tá? Porque, insisto, a conexão energética, ela estará ali, tá? Por último também, então vá ao médium, vá a um lugar, tá? Que também há esse contato.
Não é todo médium, não é toda hora, tá? O médium também não pode... desconfie muito daquele médium que você chega, eu quero falar com o João. Ele fala, peraí, já vamos baixar o João, tá? Eu quero falar... Não, desconfie, tá? Porque, na verdade, os espíritos também têm o que fazer, tá? Então, não é a todo momento que eles estão livres para nós, tá? Não é a todo momento que eles estão assim, eu chamo, vai, larga tudo que está fazendo e vem para cá só para falar oi para você. Não, tá? Eles também têm uma função, eles também têm um caminho, tá? Então, é importante que você respeite isso deles, tá? Assim como eles respeitam o teu trabalho, como eles respeitam a sua vida, ok? Então, é importante que nós saibamos, o mundo espiritual e o mundo material, eles estão muito vinculados, eles estão mais entrelaçados do que você pensa, tá? Só que, na verdade, há uma necessidade de cada um, tá? A necessidade, a precisão, eles são regidos por leis diferentes, tá? A nossa lei, nós humanos, queremos muita coisa, ver para crer, né? E o mundo espiritual eu diria que é o crer para ver, ok? Uma boa semana a todos, um grande abraço, muito axé, um beijo no coração.